Salve, salve, universo narrado. Vamos lá então. Na última década aí da minha vida, eu devo ter lido, nos últimos 12 anos na real, mais ou menos uns 500 livros até aqui. Essa é a minha biblioteca pessoal, que pela contagem está com mais ou menos uns 500 exemplares, mas eu já doei pouco mais de 100 unidades. E o lance é o seguinte, eu quero trocar uma ideia com você aqui a respeito de uma parada que mudou fundamentalmente a minha vida depois que eu comecei a ler e depois que eu me tornei um leitor. E eu poderia te dizer aqui que, se você lê grandes obras da literatura, se você lê Machado de Assis, Graciliano Ramos, Fernando Sabino, um cara que eu gosto muito, você vai se tornar uma pessoa com a melhor capacidade de escrita, o que é verdade. De fato, quando você lê boa literatura, você passa a ampliar um pouco mais o seu vocabulário, você tem uma capacidade melhor de comunicação, seja oral ou escrita. Isso eventualmente vai ter alguma importância na sua vida, mas não acho que esse talvez seja o principal fator que eu gostaria de trazer aqui. Tirando também o prazer que construir muito conhecimento e se deparar e poder compreender grandes ideias pode dar, eu quero destacar um outro aspecto aqui, talvez muito pouco falado por aí, e que se você conseguir se tornar um leitor, você vai colher bons frutos com isso. Talvez até um aspecto mais utilitarista, para eu tentar te convencer. Não é o principal motivo pelo qual eu leio, mas no meio do caminho eu fui me dando conta de que isso era algo extremamente relevante, que é o seguinte: você pode ter estudado nas melhores escolas do país, você pode se formar na melhor faculdade do país, mas nenhuma escola, nenhuma faculdade vai te ensinar isso que você só pode aprender com esses caras. Que é o quê? Aprender a tomar, ou não vou nem dizer aprender, mas desenvolver a capacidade de tomar boas decisões. Porque para pensar, bicho, a escola ou faculdade nenhuma vai te ensinar a tomar decisões, certo? Você entra numa faculdade, sei lá, de computação, você vai aprender a programar, como é que um computador funciona, como é que você pode desenvolver código numa linguagem X, Y, Z. Você vai entrar na faculdade de medicina, você vai estudar anatomia, medicina, etc e tal, você vai entrar na faculdade de engenharia, enfim, você vai aprender um conhecimento técnico, beleza? Se você fez engenharia civil, você vai entender como funciona todo o processo para você poder construir um prédio, todos os cálculos necessários, todos os riscos que você tem que avaliar, etc e tal. É isso. Mas você não sabe tomar boas decisões. Nenhuma faculdade te ensina isso. Mas boas decisões do quê? Porque o lance principal é o seguinte, cara. Nenhuma escola, nenhuma faculdade te ensina a tomar boas decisões, mas meio que na vida adulta é praticamente isso que tem que fazer o tempo inteiro, sacou? Vou te dar um exemplo de algumas aqui, cara, só para ilustrar. E na real, você vai com certeza conseguir pensar em algum tio, em algum primo, algum parente que tomou talvez nem tantas, mas tomou uma sequência de umas 2, 3 ou 4 decisões ruins, cara, que afundou muito ele e jogou ele numa situação que talvez demorou anos para ele sair fora. Exemplo, vamos lá. Uma grande decisão importante que tem que tomar quando você está saindo da escola é: que curso eu vou fazer, cara? Eu faço faculdade de engenharia, de medicina, de direito? Essa é uma decisão extremamente importante, cara. Você tem que saber pensar, ponderar, avaliar benefícios, avaliar custos, avaliar o que pode ser bom, o que pode ser ruim. Uma outra decisão importante que talvez você pode se deparar com lá na frente, sabe qual que é? Mudar de carreira, cara. Será que eu abandono essa faculdade? Eu mesmo fiz isso, tá? Eu estava no 7º período do curso de engenharia mecânica e abandonei para ir para física. Mas você pode ter se formado, cara, em engenharia. E aí talvez depois de 5 anos exercendo ofício, você vai se ver numa posição de talvez questionar aquela decisão. E será que eu volto atrás, cara? Será que eu mudo de carreira? Outra decisão, será que eu pego um emprego A ou um emprego B? Você recebeu 2 propostas, sacou? Pô, bicho, será que eu continuo nesse emprego em que eu tô, mesmo meu chefe sendo um chato? Então, você entendeu, cara? O tempo inteiro na vida você vai ter que tomar decisões, e decisões que algumas... Na verdade, todo dia você toma centenas, talvez milhares de decisões. Algumas de um grau de relevância baixo, outros de um grau de relevância um pouco maior. Tipo, onde você vai morar, se você vai seguir essa carreira ou aquela, se você vai morar nesse estado ou naquele, se você vai aceitar essa opção de emprego ou não. Pô, será que a opção de emprego melhor é a que paga mais? Será que essa que paga menos, mas vai me dar mais oportunidades, mais acesso, não é melhor? Sacou? Nem tudo é preto no branco, cara. Não tem um critério único, do tipo assim, esse emprego paga o melhor salário, então eu vou... Nem sempre é assim, sacou? Na maior parte das vezes são vários critérios que tem que considerar e você precisa ter, aqui que eu queria chegar, um arcabouço no seu sistema operacional mental para você poder passar essas decisões por ele, processá-las e tirar o melhor input, tomar uma boa decisão, saca? E você vai ter que tomar, como eu disse, cara, centenas dessas aí. E algumas decisões erradas que você toma, cara, tipo, sei lá, cara, financiar e comprar um apartamento antes da hora,
ou pegar uma dívida pra, sei lá, comprar um carro e não era o momento, enfim, sei lá, cara. Às vezes você toma umas 3, 4 decisões ruins aí, como eu disse, talvez você consiga pensar num parente que seguiu essa jornada, que te coloca num buraco, cara. Às vezes numa dívida, às vezes numa situação que vai demorar 1, 2, 3, 5 anos pra você conseguir se reestruturar e se reorganizar, por exemplo, na vida, sacou? Então, como eu tava dizendo, escola nenhuma, faculdade nenhuma te ensinou a tomar decisão, mas meio que na vida adulta é só isso que você tem que fazer o tempo inteiro, cara, tomar uma decisão. Com que eu me caso, que emprego que eu faço? Faço isso ou aquilo, faço esse financiamento, pego uma dívida, saio fora desse emprego, tento empreender, aceito essa oportunidade e etc e tal, sacou? E o que você precisa ter, então, para tomar boas decisões é o seguinte, eu penso que se você toma decisão com uma única cabeça pensante, que é a sua, é uma coisa. Agora, se você toma uma decisão com 300 ou 500 cabeças pensantes, bom, tudo me leva a crer que você vai ter um grau de assertividade maior com 500 cabeças pensando do que com uma só, né? Afinal de contas, já diria o ditado, né, que 2 cabeças pensam melhor do que uma, quem dirá 300, né? E de algum jeito, quando você lê muito, você começa a incorporar aí o que o Oswald de Andrade, né, na Semana de Arte Moderna, no movimento antropofágico, eu queria dizer, o ritual da antropofagia, que seriam os índios, né, que se alimentavam de outros seres humanos, né, o canibalismo mesmo, mas no intuito, não de comer a carne pela carne, mas o intuito deles era incorporar as forças e as virtudes daquele indivíduo do qual ele se alimentava. Bizarro, né, cara? O Oswald de Andrade, né, cara, foi um modernista, ele traz isso pro Brasil porque ele não queria que as pessoas só trouxessem, imitassem e copiassem o que estava sendo feito de arte, de literatura na Europa, sacou? O que a gente deve fazer, na verdade, é consumir esses caras, mas de uma forma antropofágica. Se alimentar e reter o que é bom desses caras para que a gente possa produzir a nossa própria arte, a nossa própria literatura. Bonito isso, né? Desculpa atrapalhar aí, é rapidão, tá? Se você tá curtindo o vídeo e a prosa até aqui, faz um favor, clica no like e se inscreve no canal. 2 coisinhas simples, mas que ajudam a gente pra caramba nosso trampo aqui na internet. Valeu, bora pro vídeo. De algum jeito, quando você tá lendo, você tá assim, cara, se alimentando e fazendo esse ritual antropófago de algum jeito daquele indivíduo que você tá lendo, cara. Você passa a ter consigo e carregar pro resto da sua vida a forma de pensar daquele cidadão. Então, cara, quando você passa a ler, eu gosto muito de ler biografia por isso. Esse ano mesmo eu li a biografia do Einstein, que é um cara que eu admiro muito. Eu percebi que em vários momentos da vida dele ele tomou decisões que eu julgaria decisões ruins. Não achei interessante a forma dele de raciocinar, mas em outros momentos, cara, ele usou linhas de raciocínio e pontos de vista para tomar certas decisões que eu jamais teria considerado. Mas daqui para frente agora eu vou considerar, porque eu incorporei isso agora no meu arcabouço, sacou? De algum jeito, quando você tá lendo muito, você tá meio que o tempo inteiro, o lance não é você se entupir de um monte de coisa, mas você tá lapidando o seu sistema operacional mental, sacou? Isso vale muito para quando você lê, por exemplo, biografias. Quando você lê, por exemplo, filosofia, cara, você pode ler e entender como que grandes pensadores pensavam, sacou? Platão, Sócrates, Aristóteles, os estoicos, talvez, eu li muitos deles, né? Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, como que um dos maiores imperadores da história do Império Romano pensava, cara. Pô, você tá maluco? Quanto de decisão difícil que esse cara não tinha que tomar na vida dele? Sacou, meu irmão? Invade ali, não invade ali? Vamos destinar esse recurso aqui pro povo, pro exército, para aquela construção. O tempo inteiro o cara tava tomando decisões talvez muito mais complexas do que eu e você vamos ter que tomar na nossa existência. E esse cara tinha um modo de raciocinar. Que modo era esse? Será que se você tiver acesso a essa forma de pensar, isso não te faria um tomador de decisões melhores? E eu tô dizendo um tomador de decisões, como eu disse, eu tô analisando um aspecto mais utilitário, só porque eu quero te convencer, talvez, a se tornar um leitor e fazer isso, incorporar isso no seu estilo de vida. E como eu disse, eu poderia citar aqui 5 ou 6 bons motivos para você passar a se tornar um leitor, mas eu acredito que talvez esse mais utilitário, em que você consegue enxergar uma vida inteira em que você tem que tomar várias decisões, se você tomar decisões erradas, cara, você pode jogar num buraco. E decisões boas é o que vai distanciar, talvez, você conseguir ou não alcançar alguns objetivos que você queira. Meu irmão, lê bastante filosofia, lê sobre história, sacou? Lê talvez sobre economia, lê biografias, certamente vai ser um elemento que vai enriquecer e ampliar muito o seu repertório de tomada de decisões. E isso aconteceu na minha vida, cara. Várias decisões e, pô, modéstia à parte, eu acho que eu sou um tomador de decisão acima da média. Acho que eu tomo boas decisões. Mas não porque eu sou genial nisso, mas porque realmente eu tenho bastante referência, eu tenho bastante repertório de vários pensadores, de grandes filósofos, de talvez das maiores mentes que já pisaram nesse planeta, cara. Eu tenho esses caras aqui, ó, no meu ombro comigo, sacou? Dando pitaco na hora de eu tomar uma decisão.
eu compro um carro, eu faço isso, eu faço esse trabalho, eu abandono esse emprego para montar minha própria escola porque eu não acredito em como funciona o sistema de ensino. Eu tomei algumas decisões como essa na minha vida, sacou? Então, enfim, várias decisões eu consulto de algum jeito esses indivíduos dos quais eu me alimentei, né? Então, eu acredito que isso me fez tomar boas decisões. E tomar boas decisões, cara, é um negócio importante na vida, sacou? Seja com quem você vai casar, cara, se você vai gastar a sua energia vital e o seu tempo nesse projeto ou naquele, nesse emprego ou naquele, nessa carreira ou naquela, são coisas importantes, cara, e relevantes. Eu acredito que tomar bem essas decisões nos faz pessoas mais felizes, né, mais satisfeitas, e ler bastante é um elemento que com certeza te ajuda nisso. Eu queria citar um exemplo aqui importante, de um cara também que era um excelente tomador de decisões, e inclusive, cara, era um leitor assim, você tá maluco, ele lia 20 vezes mais do que eu, que é o Charlie Munger. Charlie Munger morreu há pouco tempo, acho que há uns 2 anos, ele foi o sócio do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, deve conhecer, um grande investidor. O Charlie Munger era um grande investidor, era também um bilionário, um cara muito rico, etc e tal, e ele conta, cara, que durante, sei lá, às vezes 4 meses, a única coisa, tudo bem que o cara era bilionário e tal, vou explicar esse recorte aqui, mas o que ele fazia, o trabalho dele era ficar lendo. Ele falou, meu irmão, vou ficar 4 meses lendo, 8 horas por dia. Pra quê? Pra eu me munir de muita informação para daqui 4, 5 meses ou daqui 1 ano, o que eu vou precisar fazer é tomar uma boa decisão. Será que eu pego esses 450 milhões de dólares que estão nessa empresa e aloco nessa ação, nessa oportunidade? Pô, olha o peso, né? E a responsabilidade da decisão que o cara tinha que tomar. Então ele fala, meu trabalho é ficar 1 ano lendo e me alimentando de diversos pensadores e de diversas informações para que, quando eu tiver que tomar uma decisão, eu esteja preparado. Meu trabalho, às vezes, ele diz, é tomar uma decisão a cada 2, 3 anos. Mas durante isso que eu preciso me preparar para tomar as decisões. Pô, bicho, mas eu não tenho como ficar 3 anos só lendo livro pra tomar uma decisão. Eu tenho que trabalhar, estudar, fazer um monte de coisa. Eu não sou bilionário igual o cara. Ok, beleza, mas enfim, como eu disse, isso aqui é só um exemplo, cara, para te mostrar como que, de fato, de algum jeito, eu acho que ler e ir lapidando esse seu sistema operacional e esse seu repertório de informação, de modelos de pensamento, de algum jeito tem que fazer parte da sua vida, cara. Porque talvez você não vai ter que tomar uma decisão de $1 bilhão, como o cara tinha, ou decisões tão complexas, mas você vai ter que tomar decisões muito importantes, cara, para a sua vida. E ter esse repertório vai ser uma parada que vai fazer diferença. Então, bicho, que talvez isso te sirva de incentivo para você ler grandes obras da literatura, cara, romances com uma densidade psicológica, que você vai poder compreender como que aqueles personagens pensavam, viam, liam o mundo, e isso pode te ajudar a tomar boas decisões. Leia biografias de grandes pensadores, de pessoas relevantes, cara, de um grande advogado, de um grande médico, de um grande cientista, sei lá quem que você admira. Leia como que os filósofos pensavam, cara, conheça a história desses caras, leia sobre histórias, cara. Como é que Napoleão Bonaparte pensava, como que Marco Aurélio tomava decisão, sacou? Como é que esse cara refletia sobre o mundo, cara, como é que ele se colocava diante da realidade. Eu tenho certeza que esse tipo de coisa vai ser muito relevante e vai te fazer tomar melhores decisões. E você vai viver uma vida melhor, cara, por conta disso, sacou? Eu tomei várias decisões, poderia citar alguns exemplos na minha vida pessoal, que foram inspiradas em pessoas que eu li. Uma delas, só pra citar um exemplo, foi sobre o Turro. Não sei se você parou a pensar, cara, tem muita gente que fica numa roda dos ratos meio acelerada demais, de o tempo inteiro querer buscar dinheiro para ter um carro melhor e ter uma casa melhor, e agora você tem que ter um carro melhor, você precisa de mais dinheiro e tal. E a definição de riqueza que mais fez sentido para mim e que mudou radicalmente a minha forma de tomar várias decisões ao longo da vida foi o que eu aprendi lendo Thoreau, o escritor, o político, o filósofo, né, o pensador americano. Ele escreve num livro que se chama A Vida nos Boxes, que quando ele se retira para o meio do mato e mora lá e vive só do que a terra oferece para ele, ele diz que a man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone. Eu gravei em inglês porque eu li o livro em inglês, mas seria algo do tipo, a riqueza de um homem é proporcional ao número de coisas que ele consegue viver sem. Os estoicos diziam isso, né? O jeito mais fácil de você se tornar rico é desprezando quase tudo que a riqueza pode comprar. E esse framework, cara, e essa perspectiva sobre o que é riqueza, cara, desbloqueou, na minha perspectiva, um universo, cara, sacou? E várias decisões que eu tomei ao longo da minha vida, e foram muito positivas, não foram pautadas em qual que é a roupa que eu deveria me vestir, que vai agradar melhor o fulano, qual que é o carro que eu vou ter, que, cara, eu sempre caguei pra isso, sacou? E isso me fez trilhar uma jornada de boas decisões, colhendo bons frutos, porque eu nunca estava vivendo ou fazendo alguma coisa para agradar ninguém, sacou? Pelo contrário, eu sempre entendi que ser rico nunca era ter coisas demais, mas sim saber viver com pouco, e que o melhor jeito de se tornar rico talvez fosse desprezando quase tudo que o dinheiro pudesse comprar. E é por isso que eu sempre me considerei muito rico, desde muito novo. Não que eu tivesse muito dinheiro, mas que eu sempre precisei de muito pouco. E de algum jeito isso significou para mim uma grande conquista de uma grande liberdade. E que, de novo, isso aí eu só fui
compreender e incorporar essa forma de raciocinar depois que eu li muitas pessoas, né? E aí, para encerrar aqui com uma frase do próprio Charlie Munger, ele diz que "You must know all the big ideas in the big disciplines and use them routinely. All of them, not just a few." Ou seja, você tem que conhecer todas as grandes ideias das grandes áreas do pensamento humano e usar elas rotineiramente. Todas elas, não só algumas. Então, meu amigo, eu não conheço uma escola, uma faculdade que vai te ajudar a ter esse repertório cada vez mais amplo de pensamento para tomar boas decisões, que é algo que você vai precisar fazer a vida inteira. Agora, lendo, cara, e colocando horas e dedicando-se a compreender como grandes pessoas pensavam, pessoas relevantes pensavam, pessoas que você admiram pensavam e se posicionavam, eu acho que isso vai te fazer uma pessoa melhor. Espero que você tenha curtido essa prosa. Valeu, Sapere Áudio. Se você curtiu a prosa aqui, deixa eu te falar, bicho. Se inscreve aqui para ficar por dentro e receber todos os vídeos do Universo Narrado. E do lado aqui eu separei para você o vídeo que este digníssimo algoritmo do YouTube entende que é o mais recomendado para você. Se você chegou até o final, pode assistir que você vai curtir, com certeza o algoritmo não falha nunca. Valeu e a gente se esbarra lá.